Saudações, nobre viajante. Seja bem-vindo. Eu sou Zílades, seu anfitrião, e essa é a primeira edição do podcast da Cabana do Elfo, que tem como objetivo falar sobre arte, jogos e assuntos diversos, mas principalmente entreter você, ouvinte. Hoje vou falar um pouco sobre arte, mais especificamente sobre desenhos e minhas experiências com eles, desde a infância até os dias de hoje, minhas dificuldades e ajudas que recebi, ideias e investimentos, enfim, meu caminho. Ou seja, de alguma forma uma introdução ao tema que me foi sugerido no Facebook, para que eu possa desenvolver o tema de forma mais específica em um outro programa. Fique à vontade, puxe uma cadeira e vamos começar. Bom, a primeira memória que eu tenho referente a desenhos, fora as aulas de arte na escola, são por volta do ano de 2002, não sei muito bem. Lembro de ter comprado uma daquelas revistas de como desenhar mangá da Scala e começado a usar ela para copiar os corpos, passando por cima e desenhar roupas. Sim, foi assim que comecei. Alternando com isso, eu desenhava bastante bonecos palitinhos e outros desenhos que eram basicamente bonecos palitinhos mais grossos. E por alguns anos meus desenhos se resumiam a isso. Era por volta da minha 6ª série. Quando eu cheguei no primeiro colegial, em 2005, foi que eu tive meu primeiro contato com uma figura peculiar. Um rapaz cabeludo chamado Lucas, e que desenhava sem parar. Um amigo em comum acabou nos apresentando logo no início do ano e fizemos amizade. Comecei então a pedir dicas de como que eu poderia aprender a desenhar e a ajuda dele como um crítico para os desenhos que eu fazia. Obviamente, como éramos adolescentes, o padrão de crítica que eu recebia era, entre aspas, isso não chega a ser um desenho, ou simplesmente está uma bosta. Mesmo assim, eu continuava tentando, e assim passei o ensino médio todo. Depois de sair da escola, acabamos perdendo contato, e eu tinha apenas aquilo de informação para os desenhos, que por sinal eram apenas sobre construção de cabeça de mangá, e que estavam ruins. Eu arriscava fazer outras coisas, mas dessa vez não tinha críticas. Em 2009, comecei a namorar com uma moça que também desenhava e trocávamos desenhos. Porém, ela já tinha uma noção melhor que a minha de desenho e eu passei a me cobrar mais com os resultados. Como eu não tinha muito mais do que uma ou outra revista de desenhos, algo que eu não entendia bem como poderia estudar e nem muito conhecimento de como eu poderia melhorar, eu passei a me frustrar a cada desenho que a gente trocava. Então, decidi me focar em tentar desenhar personagens chibi, aqueles pequenos e cabeçudos de mangá, e por algum tempo isso acabou me dando algum alívio nos resultados que eu esperava, mas não durou muito. E como eu estava me focando mais em outros estudos e cursos, em 2012 eu decidi abandonar os desenhos. Eu estava com outros planos nessa época, me focando no YouTube, edição de vídeo e web design, então não foi tão difícil deixar de desenhar, afinal eu não desenhava tanto assim. Eu decidi parar principalmente porque eu não sabia como melhorar. Estava me sentindo incapaz, não tinha nenhuma ideia de como eu poderia aprender ou desenvolver de alguma forma aquilo que eu sabia. A sensação de incapacidade era horrível e só me fazia sentir cada vez mais inútil quando eu tentava criar algo. Eu já tinha trocado para algo mais simples como o Tibi para que eu conseguisse me sentir, entre aspas, razoável, mas isso deixou de ser suficiente, e nesse ato artístico eu permaneci por 3 anos. No início de 2015, eu pensei comigo e decidi que iria fazer o que fosse preciso para aprender efetivamente a desenhar, e como entre esse período de 3 anos eu retomei contato com o Lucas, aquele dos desenhos, pedi para que ele me desse algumas dicas de como eu poderia voltar a desenhar, aprender e melhorar, seja em anatomia, luz e sombra, colorização e tudo mais. Ele me passou um pouco de conteúdo de estudo de anatomia e falou basicamente, abre aspas, aprenda isso primeiro e depois a gente conversa, fecha aspas. E eu disse, depois a gente conversa nada, vou te mandando e você vai avaliar.
E assim eu comecei a fazer alguns modelos conforme o material que ele me mandou, e ele foi apontando onde eu deveria melhorar. E posso dizer que o primeiro, entre aspas, está melhorando dele, me fez sentir incrivelmente bem. Me fez sentir realmente que estar conseguindo sair daquele poço que eu me encontrava. Mesmo assim, eu acabei ficando quase um ano sem produzir algo ou praticar muito. Mas estava começando a participar de alguns grupos de arte no Facebook e já conseguia analisar os desenhos de outras pessoas e ver erros de anatomia, detalhes de pintura e outras coisas que eu não conseguia reproduzir. Mesmo não desenhando, estava exercitando minha observação. No final do ano, eu decidi começar efetivamente a desenhar e colocar em prática o que estava observando. Criei uma página no Facebook e passei a postar minhas artes lá. Acabei até participando de um evento de amigo secreto onde a gente trocava artes entre os participantes e também refiz uma personagem que eu tinha feito na infância. Com o auxílio desse amigo, eu comecei a arriscar mais com as artes. Tentar me focar no aprendizado e no desenvolvimento daquilo que eu gostava de desenhar, ou seja, personagens femininas, fanarts de jogos e artes hentai. Então, em 2016, eu acabei pegando, além da personagem antiga que eu tinha feito, outros desenhos para usar como base e praticar. Aproveitei também minha conta no DeviantArt e fiz alguns personagens de outras pessoas. Um dos desenhos de personagens aleatórios que eu criei também na época foi uma fada. Eu comecei a analisar os meus desenhos antigos e novos e descobri que eu gostava bastante de desenhar personagens alados. Então eu decidi me focar em desenhar e criar fadas como minha marca principal. Mas essa decisão veio depois do meio do ano, após eu adquirir minha primeira mesa digitalizadora. Eu acabei pegando essa personagem fada que eu desenhei e outras duas que eu tinha refeito na mesma época e dei nome a elas. Mas eu queria um pouco mais e decidi pedir a alguns amigos para que criassem algumas personagens fadas para mim, em troca de uma arte para eles. Fiz isso principalmente para que eu pudesse ter uma lembrança de cada pessoa que me deu uma dessas personagens sempre que eu as desenhasse. Mas eu não imaginava que a ideia escalasse tão rápido. E no início de 2017, eu acabei fazendo uma arte para comemorar 10 anos da minha conta do DeviantArt, que contava com 18 fadas. Após essa data, eu continuei desenhando, já no digital desde o meio de 2016, e decidi fazer algumas live streams e divulgar os meus preços. A primeira arte paga que eu consegui foi logo no início, por pontos no DeviantArt, e depois disso só 7 meses depois, quando eu já tinha preços por dinheiro. Comecei a fazer mais artes das minhas personagens fadas, mais fanarts e acabei pegando mais artes comissionadas conforme ia evoluindo. Parte dessas artes foram para maiores de 18 anos também. Bom, hoje em dia eu já consegui investir parte do dinheiro ganho com essas artes para comprar outra mesa digitalizadora, melhor que a que eu tinha, comprar um curso de pintura digital e tô pensando em melhorar meu computador. Isso, é claro, além de conseguir contatos de outros artistas e pessoas que acabaram virando clientes por terem gostado do meu estilo. Consegui também construir uma base de fãs no Facebook e outras redes sociais, e estou crescendo aos pouquinhos. Como podem ver, foi uma trajetória com altos e baixos. Quando me senti perdido, acabei desistindo e essa definitivamente não foi a melhor opção. Sempre bati uma frustração por não ter conseguido evoluir isso, mas em contrapartida não sabia como eu poderia melhorar, e isso me impedia de ter vontade de continuar tentando. Apenas quando eu decidi que ia aprender a qualquer custo e me dediquei, me forcei a aprender do zero e busquei orientação, foi que eu realmente consegui evoluir e alcançar resultados que me agradaram e incentivaram a continuar melhorando. Fica aí minha dica. Não desista, busque orientações de pessoas melhores que você e tente coisas diferentes. Mesmo que tenha dificuldade, vá atrás de aprender formas de melhorar naquilo e tente de novo. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer no primeiro podcast. A minha página do Facebook, do Twitter, DeviantArt e inclusive desse meu amigo que me ajudou nessa trajetória vão estar na descrição. Por favor, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar o podcast. Vocês podem mandar sugestões de temas em qualquer uma dessas redes sociais
e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E você acabou de ouvir o podcast A Cabana do Elfo. Aguarde novas aventuras!